Olá pessoal, aqui é Fábio Lourenço, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês do canal Adotei Outro País, diretamente da Suíça. E hoje eu tô comendo uma tortinha aqui, ó, típica que a gente vê em filme, né? Vai vendo. Show de bola, hein? Tô viciado nesse negócio aqui. Então vamos lá, pessoal. Eu queria falar aí, fazendo mais uma parte aí daquela questão da cidadania italiana, né? Digamos assim, a segunda parte, né? Sobre o processo de cidadania. O que você precisa fazer para reconhecer a sua cidadania italiana, tá, pessoal? Então, assim, eu tinha falado sobre como você localizar o seu antenato italiano. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui, eu vou tentar responder o mais rápido possível, né, na medida do possível, para te auxiliar aí a você conseguir a sua cidadania, reconhecer a sua cidadania italiana, tá? Como eu disse anteriormente, você tem que localizar o seu antenato italiano, que é a partir dele que você vai traçar a linha genealógica. Você pode, como eu disse anteriormente também, você pode fazer esse caminho inverso. Tá? Se você não conseguir localizar lá o seu antenato, você pode começar lá do seu pai, da sua mãe, e voltando através das certidões de cada um deles, certidão de nascimento, casamento e óbito, se for o caso, se estiver falecido, tá? Nesse caso, quando você começa de você para trás, aí costuma ser um pouco mais caro quando você depende desses documentos dos cartórios, porque você tem que pagar, tá? Agora, se você conseguir essa informação com a família, quem que era, onde viveu, onde nasceu, onde morreu, onde casou, fica um pouco mais fácil você chegar no seu antenato, aí você faz mais facilmente a trajetória aí, né, que ele seguiu, onde nasceu o filho dele e tudo mais, até chegar em você, tá? Lembrando que existe uma coisa muito importante, tá? Que eu vou falar no final do vídeo, é sobre a lei de 1948, tá? Então acompanha aqui esse vídeo até o final, que eu vou falar, passar essa informação que é muito importante para o reconhecimento da cidadania italiana, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que você conseguiu já traçar a linha genealógica, você achou o seu antenato italiano, ele era seu bisavô, seu trisavô, ou a sua bisavó, sua trisavó, tá? Lembrando que para reconhecer a cidadania italiana não existe limite de gerações, tá? Se eu não me engano, a cidadania espanhola e a portuguesa parece ter um limite de gerações, algo nesse sentido. A italiana não tem limite de gerações, então se você conseguir buscar lá desde os primórdios, lá desde, sei lá, 1500, se achar algum documento, que daí já começa a ficar um pouco mais complicado, você pode, desde que você traça essa linha, tá? Não aconselho o pessoal em momento nenhum, tá? Você forjar qualquer tipo de documento, tá bom? Trabalhe sempre com os documentos originais, verdadeiros, tá? Se encontrar alguma dificuldade, tente pelos meios legais resolver essa dificuldade, tá? Eu estou falando isso porque eu já ouvi falar de casos de gente forjando documento, indo para a Itália e sendo preso na Itália. Tá bom, pessoal? Então, tomem cuidado com essas questões. Também tomem cuidado com assessores picaretas e pessoas que vendem, digamos assim, facilidades a um preço muito baixo, tá bom? Desconfiem, é só um toque que eu dou para vocês. Bom, então vamos lá, pessoal. Então você achou o seu antenato italiano. Então o que você vai precisar fazer? Aí vamos supor que você já tem toda a linha, né? Vamos supor que seja lá seu bisavô, avô, pai e você, tá? Você vai precisar então das certidões, como eu disse, inteiro o teor, certidões de nascimento, casamento e óbito de cada um deles. Se algum deles aí morreu, né? Por exemplo, se é seu pai e não morreu ainda e está vivo, a certidão de nascimento e casamento, e a sua certidão de nascimento, se você for casado, vai precisar da sua certidão de casamento também. Todas em inteiro teor. Então você vai verificar lá, seu antenato italiano, ele nasceu, sei lá, numa cidade X da Itália. Então o que você vai fazer? Você vai solicitar, vai entrar em contato, vai localizar a internet, pegar a cidade que ele nasceu, vai pegar o nome dele correto, o nome dele completo e a data de nascimento dele, vai localizar no Google lá qual que foi aquela cidade que ele nasceu, vai localizar qual que é o comune é a prefeitura, tá? E você vai entrar em contato por e-mail, pega lá o texto, faz bonitinho em português, depois transforma para o italiano,
tenta entender se o contexto está mais ou menos, porque o italiano não é tão difícil assim, tá? Manda lá para o Comune e pergunta gentilmente, sempre com muita educação, cumprimentando, falando bom dia, agradecendo antecipadamente, tá? Aí manda o e-mail lá para o Comune solicitando a gentileza de verificarem se o fulano de tal, que nasceu no dia tal, o nome dele tal, existe o registro dele no Comune, tá? E de antemão já coloca o seu endereço. Aí coloca, olha, se for localizado, peço a gentileza de enviar para o endereço tal e coloca o seu endereço completo no Brasil. O que vai acontecer? O oficial que receber esse e-mail, ele vai verificar lá se existe realmente um registro. Se existiu o registro, é bem provável que ele já mande para você, tá? Em alguns casos, o oficial ele não responde, às vezes ele responde, às vezes não, tá? É meio comum na Itália, às vezes, eles demorarem para responder e-mail ou até não responderem. Então, eu sugiro que você não fique cobrando ele toda hora. E aí, verificou? Porque o cara pode ficar assim injuriado e ele ficar pé da vida e não te respondeu ou não te enviar algum documento, tá? Normalmente eles mandam e eles mandam de forma gratuita, tá, pessoal? Então aí você vai receber a certidão de nascimento original. A certidão de nascimento é um papel de pão, tá? Não tem nada a ver com a do Brasil. É um sulfite que tá falando lá que ele nasceu no dia tal, blá, 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 e o carimbão do Comune embaixo. Tá bom, pessoal? Aí você solicita isso. Beleza, você tem a certidão de nascimento do seu antenato, tá? Você vai precisar dela. Recebeu? Você vai demorar mais ou menos uns 2 meses para receber ela aí no Brasil. Tá? Recebeu a certidão de nascimento? Aí nesse meio tempo você já pode ir pedindo as certidões de todos os seus parentes lá. Do seu bisavô, se o seu antenato casou no Brasil, ou se ele morreu no Brasil, você já vai lá pedir a certidão de óbito também, já vai pedindo de todo mundo, tá? Lembre-se que eu disse que você vai gastar uma boa grana fazendo isso, tá? Ok, você foi lá e pediu tudo. Depois de 2 meses você recebeu a certidão de nascimento do seu antenato. Ok, você está com a documentação completa. Segunda etapa que você vai ter que fazer, tá? Você vai ter que verificar todas as certidões. Lembra que eu falei que é inteiro teor? Para quem não sabe, certidão inteiro teor, ela é a detalhada. A certidão normal, simples, ela só tem lá data de nascimento, nome completo da pessoa, nome do pai, nome da mãe, acabou, tá? É tipo como se fossem uns tópicos assim. A certidão inteiro teor, ela conta uma historinha. Vem o fulano de tal aqui no cartório de registros civil, ele compareceu aqui junto com o fulano de tal e alegou que nasceu uma criança assim, assim, assado, no lugar tal, que vai se chamar tal, no dia tal, e ela conta uma historinha, tá bom? Então tem que ser essa de inteiro teor. Ok, de todo mundo. Então, feito isso, depois que você tiver todas essas certidões na mão, você vai pegar lá o nome do seu antenato, a data que ele nasceu, tudo bonitinho. E, por exemplo, do seu antenato, vamos supor que ele casou no Brasil. Ele nasceu, lógico, na Itália e casou no Brasil. Você vai ter que pegar todos os dados principais dele, o nome completo, data de nascimento e tudo mais, e você vai ver se na certidão de casamento dele, se ele casou no Brasil, estão batendo essas informações. O nome dele está correto na certidão de casamento? A data de nascimento dele está correto? E por aí vai, tá? Na certidão de óbito dele, o nome está correto? A data está correta? Tudo tem que bater com a certidão de nascimento. A certidão de nascimento é o documento principal. Então, as informações originais são a do documento original. A do documento principal, que é a certidão de nascimento dele. Não importa se ele mudou de nome no Brasil, tá, pessoal? Existem muitas adaptações de nome no Brasil. É normal, por exemplo... o Luigi, né, o italiano lá chama Luigi, no Brasil ele é Luiz, tá? O Giovanni, às vezes ele muda para João o nome dele no Brasil, tá? E por aí vai, às vezes eles adaptam. O Paulo, na Itália, se escreve como Paolo, com um O no meio. E Paulo no Brasil é com U, Paulo. Né? Então, assim, existem muitas adaptações com essa, tá? É bom retificar tudo, pessoal. É bom retificar tudo, tá? É minha dica aí. Porque o que acontece? Se você pegar depois um oficial cretino que vai analisar o reconhecimento de sua cidadania e ele não gostar de alguma variação do nome, ele pode não te dar a cidadania, você vai ter perdido um baita dinheirão, dependendo de como você fez. Por exemplo, se você vai fazer pela Itália, você vai para a Itália, fica X meses lá, gasta um dinheirão em euro, né, no euro com o preço absurdo que está hoje,
aí o oficial fala que você não pode reconhecer a cidadania porque tem um erro. Até você mandar esse documento do Brasil, ter o documento de volta, você na Itália gastando em euro, nossa, você vai deixar uma fortuna. Tá? Então é bom você levar tudo certinho antes, tá bom, pessoal? Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem que verificar documento por documento, tá? Se existe algum erro de ortografia, de grafia, se falta algum nome, se falta alguma data não bate, tá? E sempre lá de trás para frente. Então, o documento da frente, se tiver alguma informação que está incompleta ou incorreta em comparação ao documento de trás, você vai ter que fazer a retificação disso, tá? Isso eu vou deixar essa informação para um próximo vídeo, como é que você faz a retificação, como é que você solicita a retificação junto ao cartório, tá? Porque daí tem bastante coisa para falar e eu não quero estender muito esse vídeo, tá bom, pessoal? Então é isso, você verificou se está tudo ok, você vai checar todas as informações, tá? Antes de dar entrada no seu processo pelo Brasil ou pela Itália, tá? Ou judicial, né? Se for o caso. Tá bom, pessoal? Se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão de vídeo, deixa nos comentários aí, a gente vai conversando, tá? E para você que gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, tá? Ajuda a gente aí. Se quiser até contar sua história aqui nos comentários também, fica à vontade e a gente vai trocando uma ideia aí. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter visto o vídeo e até o próximo. Até mais. Bom, lembra quando eu falei sobre a questão aí de 1948, né? Então, o que aconteceu em 1948? Em 1948, as mulheres na Itália, elas não tinham, aliás, até 1948, né? As mulheres na Itália, elas não tinham direitos, tá? Elas não tinham direito de votar, não tinham direitos para trabalhar. Normalmente elas ficavam em casa, cuidando dos filhos, né? E cuidando da casa. Na Itália, até aquela época, né? Até 1948, era um país muito machista. Enfim, né? Não vou entrar nesse mérito. Mas aí o que aconteceu? Em 1948, teve uma revolução aí, vamos dizer assim, vários protestos, e as mulheres conseguiram obterem aí o direito de trabalhar, direito de votar, inclusive direito de repassar a cidadania, porque nem isso elas tinham direito, tá? Elas não tinham direito de passar a cidadania italiana para os próprios filhos, para vocês terem uma ideia, tá? E a partir de 1948, elas puderam fazer isso. Então, o que acontece nessa questão? Se você tiver uma interrupção, vamos chamar desse jeito, tá, pessoal? Não me entendam mal, é só para ilustrar a situação. Se tiver uma interrupção por uma mulher na sua linha genealógica, tá? Em função disso, tá? Em função dessa questão histórica, o seu processo de cidadania, ele pode ter um pequeno problema, tá? Se você tiver parente, por exemplo, se seu antenato era um bisavô, aí depois veio o seu avô, veio seu pai, né? Depois veio você. Ótimo, traçou a linha direta, são homens, o sobrenome foi passando de pai para filho, tá? Se no meio do caminho teve uma mulher, então vamos lá, situação 2. Bisavô, sei lá, a sua avó, depois o seu pai ou sua mãe, tá? Depois você. O que acontece? Nessa interrupção que teve uma mulher, se a mulher, por exemplo, se a sua avó, né, se ela nasceu antes de 1948, naquela época ela não podia passar cidadania para a filha dela, ou para o filho, tá? Porque ela nasceu antes de 1948. E se o filho ou a filha nasceu também antes de 1948, ele não teria direito à cidadania italiana. Então aí houve um rompimento da linha genealógica na questão da cidadania italiana, tá? Porque as mulheres naquela época não tinham direitos. Então a avó não poderia passar para o filho ou para a filha, porque ele nasceu também antes de 1948. Mas se a mulher, por exemplo, então mesma situação, bisavô, avó, depois sua mãe, depois você, tá? Agora, se a sua avó, ela teve um filho, sua mãe ou foi o seu pai, não importa, tá? Teve o filho depois de 1948, ou seja, quando ela teve o filho, como foi depois de 1948, você concorda que chegou em 1948, ela ganhou o direito como cidadã, de repassar a cidadania, trabalhar e tudo, e votar tudo, e depois ela teve o filho.
aí sim não houve essa interrupção. Então a sua avó, ela pode passar a cidadania lá para o seu pai ou para sua mãe, tá? Só que ainda tem um parênteses aí. Se você se encontra nessa situação, né, a sua avó, sua mãe, não importa, que nasceu antes de 1948, né, e não conseguiu repassar, ainda existe o meio judicial. As coisas não estão totalmente perdidas, tá? Pelo contrário, vai dar um pouquinho mais de trabalho, você vai gastar um pouquinho mais, tá? Mas você ainda consegue fazer isso via judicial. Então o que você vai precisar? Você vai precisar de um bom advogado que opere, né, na Itália, de um advogado que seja advogado na Itália também, tá? Então existem escritórios que fazem esse tipo de trabalho e ele vai ingressar e vai juntar toda a documentação do jeito que eu estou fazendo nesses vídeos, tá? Do jeito que eu estou explicando nesses vídeos. Você vai juntar toda essa documentação e dar na mão dele e falar assim, olha, vai ter essa interrupção aí por causa de 1948 e ele vai trabalhar em cima disso, tá? É possível também dessa forma obter a cidadania. Eu acho que você vai gastar um pouco mais porque vai ter que contratar advogado e pode ser que demore um pouquinho mais, tá bom, pessoal? Mas é possível tirar a cidadania. Mas aí uma sugestão que eu dou, o que você pode fazer? Se você tem os pais descendentes de italianos, tenta sempre nas duas vertentes, tá? Então, por exemplo, sei lá, seus avós eram italianos ou eram filhos de italianos. Se os dois eram filhos de italiano, tenta pelos dois lados, tá? Se os seus bisavós ambos eram filhos de italiano também, tenta pelos dois lados, porque de repente você não consegue por uma linha, mas você consegue por outra, que aconteceu no meu caso. Eu tentei pela parte paterna na minha mãe, eu não consegui porque entrei numa sinuca de bico lá em questões de documentos, já tinha gasto um dinheirão pesquisando e tudo mais, mas depois eu consegui pela parte materna da minha mãe, consegui aí o tão sonhado passaporte italiano. Tá bom, pessoal? Então é isso aí.